o fato Luciano, que a gente já tinha aqui informado mais cedo na semana, mas vale a gente aproveitar o embalo aqui também para o corte, que ele também tem acerto verbal para renovar até o fim de 28, com metas que podem levar esse contrato até o fim de 29. Inicialmente tinha informação que o molde era igual o cara do Sabino, mas não, né? Ele ganhou mais um ano de contrato, então seriam mais 2 anos de contrato para ele. Ele estava com o vínculo encerrando no fim desse ano, né, de 26, então agora até o fim de 28, com metas ali que podem levar o vínculo até o fim de 29. Ele que tem 32 anos já, o 10 do São Paulo, e é muito importante você continuar com ele, porque ele é um jogador ainda essencial. É só dosar também, né? O Luciano, quando ele entende que ele é o Luciano, ele ajuda muito. Ontem, ele achou que ele era outro jogador. Isso acontece volta e meia com ele. Então é bom para colocar pezinho no chão. Ontem ele tentou dar uma cavadinha que foi, cara, zero noção, né, o que ele fez ali ontem. Mas é um jogador muito importante, ninguém nega, os números falam por si só. É um cara que vai estar sempre, cara, no topo ali da artilharia da temporada. Aparece quando o time precisa muitas vezes. Fez gol contra o Santos, gol contra o Flamengo, gol contra o São Bernardo. Então é um jogador que já vem sendo importante esse ano. Acho muito importante. O tempo do vínculo, Senna, aí é algo que a gente pode também discutir, porque entendo que ele tinha sondagens, possibilidades, e aí você tem que ofertar uma, cara, boa condição para ele permanecer. Mais 2 anos de vínculo para o Luciano até o fim de 28, e aí caso ele consiga jogar em 28 também, tem metas para o fim de 29, é algo que a gente tem que avaliar também, Senna. E a gente também tem que lembrar que, assim, alguns jogadores, não só jogadores, né, mas os empresários, o staff, né, do jogador, alguns não abrem nem conversa para negociação quando você oferece um contrato curto, né. Então, por exemplo, você chegar ali não vou nem falar só do Luciano, tá, vou imaginar uma situação de um Caleri, por exemplo. Se chegar num Caleri e falar hoje assim: "Ó, vamos renovar seu contrato, mas é só mais um ano". Por mais que o cara goste de onde ele esteja bem e tudo, os caras tentam fazer um contrato mais longo. Então você tem que tentar achar um meio termo. Não dá para ser uma loucura como foi esses exemplos que eu falei do Cedric, do Jandrei aí, né? Isso não pode acontecer de novo. Deixa o São Paulo preso anos e anos. Vocês lembram como é que foi difícil se livrar do Orejuela, né? A gente quase não conseguia se livrar do cara. Mas ao mesmo tempo, a gente imagina uma coisa, mas não dá. A gente sabe que na real não é assim de falar, faz um contrato por produtividade, faz um contrato de um ano. Isso aí não existe, cara. Isso aí no futebol não tem como. Se você fizer uma proposta desse tipo, falar para um cara, ó, e seja o Luciano, seja o Negruti, seja qualquer outro, fala, vamos assinar um contrato de produtividade, os caras não assinam, cara. E isso não é porque é o São Paulo, é qualquer clube. Muita gente caiu naquela história de Paulo Nobre fez isso no Palmeiras e tal. Ele tentou fazer, foi legal ele tentado aquilo, mas os outros não colaboram, né? Se o São Paulo faz isso, vem o Palmeiras, vem o Santos, vem o Corinthians e oferece o dobro pro cara e o cara vai. Então isso na prática não funciona. Agora, no caso do Luciano, por mais que ele tenha me deixado muito puto da vida ontem, que todo mundo ficou muito puto, né? Com o gol que ele perdeu, que foi irresponsável, não é a primeira vez que ele faz uma besteira dessa, mas eu acho que mesmo assim, eu continuo dizendo, cara, o Luciano é importante sim pro elenco. Ele é um cara que entrega bons números. Eu tinha revisto a minha opinião perante o ano passado. No ano passado eu falava assim, acho que o ciclo do Luciano já acabou no São Paulo. Acho que está acomodado e tal. Por mim, poderia pôr para negociar. Mas o São Paulo ele não consegue repor a altura hoje. Ele não consegue trazer outro cara que faça ou que entregue os mesmos números que ele. Não significa que ele vai ficar isento de crítica, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai ser titular absoluto. Isso não, ninguém pode. Mas eu acho que ele é importante. Eu prefiro ter o Luciano no elenco hoje do que de repente ter ele jogando num Santos, num Corinthians ali ou em outro. Não acho que ele iria, né? Pela identificação, mas jogando em outro clube que seja concorrente nosso. Então, acho que é válido. Hoje eu penso que é válido a renovação com ele. E até 28, cara, a gente vai ver aí é praticamente um ano e meio. Um ano e meio só de contrato. Acho que tá certo, tá legal.
Espero que ele assim, possa continuar em alto nível e ele tem que, parar de errar essas chances bobas, né, tem que jogar mais, assim, mais sério muitas vezes, mas é um jogador importante e ele tá em todas as listas da história recente do São Paulo, até estava vendo uma lista hoje do Super Score, até para colocar aqui os créditos, né, que eu vi essa postagem, e aí vale também a gente mencionar aqui, que entra nessa toada de que ele está em várias listas, né, do futebol brasileiro, ele tá nos maiores artilheiros da década do nosso futebol, 89 gols marcados na década, né? Então é um jogador aí que e aí vale tá hoje do Super Score, até para colocar aqui os créditos, né, que eu vi essa postagem. E aí vale também a gente mencionar aqui, que entra nessa toada de que ele está em várias listas, né, do futebol brasileiro. Ele tá nos maiores artilheiros da década do nosso futebol, 89 gols marcados na década, né? Então é um jogador aí que é muito importante nesse sentido. Ali tá o Hulk, Cano, Pedro, Gabigol, Alberto e o Luciano. Aí Veiga, Rony, Jonathan Calleri e também o De Arrascaeta nessa lista. Então ele é um jogador que tem números excelentes pelo São Paulo, mais de 100 gols, é o, cara, 18º maior artilheiro da história do São Paulo, algo isso representa e acho muito importante a permanência. Vai ser essa coisa, vai ser esse relacionamento inconstante muitas vezes, né? Tem dia que a gente vai olhar, a gente vai adorar o Luciano, a gente vai falar, pô, ele essa semana fez valer, tem que ficar aquela coisa. Tem dia, como foi ontem, que você vai querer entrar em campo e dar uma bronca nele, né? Porque às vezes ele irrita de certa forma, mas é o nosso Luciano aí. Espero que ele possa continuar no São Paulo e possa continuar performando em alto nível, porque futebol para isso ele tem e ele já provou isso no São Paulo. Goste ou não, não dá para você negar que ele é um jogador importante para a história recente do São Paulo.